Continuando no parágrafo 216, tem-se o ditado que diz: louco não fica doente. A sabedoria popular deixa-nos entender que, neste caso, o estado mental segura o transtorno que poderia surgir no físico e ser fatal. Já falamos sobre isso ali antes, agora está vindo de uma forma mais específica. Então, quando os adoecimentos atingem um limite que o organismo não daria mais para aguentar, ele transfere isso para o mental. Ao transferir para o mental, a pessoa vai tomando as ações, as atitudes que farão com que a pessoa tenha essa ou aquela condição, ação ou atitude, né, que venha prejudicar-se a si mesmo ou ajudá-la a se melhorar. As nossas ações, quando nós estamos muito intoxicados psiquicamente, elas serão sempre no sentido de nos piorar, de atrapalhar o nosso processo evolutivo, de atrapalhar a nossa melhora. Por isso que nós temos que ficar atento de como nós estamos agindo, de como nós estamos nos portando cada dia, em cada ação, porque senão a gente vai ficar mais adoecido. E por isso, nós como terapeutas vamos fazer nosso trabalho da forma mais natural possível até vencermos as nossas dificuldades e começarmos a implementar valores que sejam importantes para nós. E ao tratarmos as pessoas, essa energia vai se difundindo, vai se expandindo, envolvendo aquela pessoa que também vai se melhorando. E aqui, quando a gente está falando do mental segurar as doenças, é importante que a gente entenda bem isso, para não suprimirmos, que suprimir piora o mental. E em um dado momento vem à tona tudo com força máxima que sai do nosso controle. Os desequilíbrios mental-emocionais em que a nossa sociedade se debate atualmente geram doenças degenerativas e autoimunes. Então, quando nós entendemos bem a homeopatia, vamos entender que as doenças autoimunes vêm para nós a partir de desequilíbrios mental-emocionais, que foram acontecendo ao longo dos anos, e muitas das vezes a pessoa foi fazendo vários tratamentos inapropriados, impróprios, como dizia Hahnemann, e criando outros adoecimentos, agravando o que já tinha e criando outros mecanismos adoecedores próprios das intoxicações do que ele ingeriu, criando as chamadas doenças degenerativas e autoimunes. A partir do momento em que a pessoa toma consciência do fato praticado em desacordo com a lei de Deus, ou se intoxica com alguma substância perniciosa, portanto, necessita tratamento apropriado à situação. Os desequilíbrios mental-emocional, eles só acontecem a partir do momento que nós ou nos intoxicamos fisicamente com alguma substância específica, ou tomamos atitudes em desacordo com as leis divinas. Aí começa a agravar os adoecimentos que nós já temos e gerar outros, de acordo com aquilo que a gente ingere. Como na atualidade existe um intenso trabalho do plano espiritual antes da reencarnação para que o espírito retorne à Terra com a máxima consciência para o máximo aproveitamento da sua evolução, esses espíritos que estão reencarnando são muito mais suscetíveis aos adoecimentos chamados de psicossomáticos, necessitando de um tratamento inerente a essa nova situação. É necessário entender que o processo evolutivo que se dá no planeta a partir do momento que começa a estabelecer amparos específicos e especiais aos espíritos no plano espiritual para que eles reencarnam de uma forma melhor, o tratamento aqui tem que ser aprimorado, porque não dá para simplesmente suprimir, porque ele está suscetível aos processos psicossomáticos do adoecimento. E são esses espíritos que formarão a nova cultura na Terra. Estão sendo chamados de crianças índigos e cristais por alguns escritores, mas ao estudarmos o comportamento que eles são próprios à luz da doutrina espírita, podemos notar e concluir que eles são médiuns e com excelente sintonia com o plano espiritual que gerencia sua reencarnação. Além de terem muitos conhecimentos trazidos, isto é, que eles são intrínsecos, também estudam no plano espiritual durante o sono,
constituindo um grande diferencial das crianças comuns. Então, na realidade, aquilo que se chama índigo cristal nada mais são do que espíritos devidamente preparados no plano espiritual. São aqueles que formarão a nova era. Deram-se o nome de índigos e cristais por simplesmente denominação que lhes trouxe muita recompensa. Não tem nada contra eles. Usaram a inteligência deles, as percepções deles e criaram uma teoria que conquistou muitos corações. Mas nós precisamos de entender que, na realidade, são espíritos que estudam na Terra, estudaram no plano espiritual, foram bem preparados e, durante o sono, voltam lá para estudar e aprimorar mais. Então, eles vão se tornando referenciais, aprimorando. E nós, como terapeutas, temos que entender esse mecanismo, entender essas crianças, porque eles não são mágicos, eles não têm poderes especiais, eles apenas são médiuns que precisam ser bem entendidos, que precisam ser bem tratados. E está no Evangelho que, naquele tempo, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, vossos jovens terão sonhos, vossos velhos profetizarão. Eu não lembro bem o versículo aqui, mas Jesus já disse que, num determinado momento, tudo seria aprimorado espiritualmente. Nós estamos no milênio do espírito. Por mais que a tecnologia venha a crescer, aperfeiçoar, sem entendermos os mecanismos do espírito, não iremos mais longe. Não é que alguém vai destruir tudo, vai parar, vai estagnar o processo evolutivo, o processo de desenvolvimento tecnológico, por um tempo, até que as pessoas falam, existe um espírito, é assim que funciona, assim que ele age, assim que ele interage. Ao tomarmos essa consciência, vamos medir as nossas ações. Mas, entre as crianças chamadas índigos, temos que notar, muitas delas apresentam apenas sintomas de autarquia de determinados remédios homeopáticos e florais. Isto é, elas apenas estão adoecidas, apresentando sintomas subjetivos e tratáveis para que elas possam levar uma vida normal. Não tem nada de sobrenatural, não tem nada de tão especial. Tem apenas alguém que precisa de um tratamento específico, compatível com a sua necessidade. Sintomas peculiares àquele padrão mental, com sintomas peculiares ao padrão mental que o remédio é capaz de causar a uma pessoa sã, então esse remédio irá levar aquela criança para a normalidade. Assim como a ansiedade, o excesso de indisciplina, tudo tem como nós tratarmos. Se soubermos usar os remédios certos, obteremos os resultados mais condizentes, mais apropriados. Já as chamadas de cristais são mais sensíveis e necessitam de um conjunto de tratamento e atenção especiais, mas nada de anormal. Elas são as mais propensas ao iatrogenismo e a psicossomatizar. Então, essas crianças que nós temos que ter o máximo cuidado. Às vezes tem crianças ficando doentes que as pessoas dizem assim, é o karma. Não. São tratamentos errados, é o uso de remédios que na realidade são mais nocivos do que ajudam e criando problemas sérios para o futuro daquelas crianças. Cabe à espiritualidade superior gerenciar e cabe a nós sabermos discernir para melhor ajudarmos a todos indistintamente. Elas são muito mais sensíveis que as crianças que estávamos lidando até o momento, mas muitas delas são médiuns e missionárias do bem e da mediunidade. Porque a maioria das pessoas vão falar assim, mas lá no livro Crianças Índigos e Cristais, não falam, crianças índigos não tem cristais, não fala nada de mediunidade. Lógico, foi escrito por quem não é espírita. Ele deu explicações que, se você for ler, você vai entender que está se falando de uma criança especial, de uma criança que tem aptidões especiais, de uma criança médium. Ao entendermos isso, vamos ajudar as crianças com mais naturalidade. Os cristais têm mais proteção. Os chamados de cristais, os mais sensíveis, são mais educados. Eles têm mais proteção, têm mais sintonias com os planos superiores. Os chamados índicos, muitos deles são apenas doentes, portadores de sintomas extremamente importantes para indicarmos determinados remédios homeopáticos. Portanto, muito fácil de serem tratados.
Os cristais exigem mais atenção, mais conhecimento, os chamados cristais. Eu particularmente não gosto do nome crianças, índicos e cristais. Preferia as crianças da nova era, os mais bem preparados, mais bem sintonizados, e os menos bem preparados, menos bem sintonizados. Ficaria mais condizente com a necessidade que nós temos de ajudarmos o processo evolutivo do planeta. Dessa forma, podemos entender que, se receberem um tratamento impróprio, elas sentirão um efeito negativo muito mais rápido do que as crianças do passado. Não importa se seja um tratamento homeopático ou com outras terapias que quiserem. Se for inadequado, o efeito vai ser sentido muito rapidamente. Como entendemos, com a filosofia homeopática, que o desequilíbrio mental e emocional se agrava com tratamentos que seguem princípios contrários aos homeopáticos, levando a pessoa a ficar com os corpos sutis mais intoxicados e apresentar desequilíbrios e alterações fisiológico-emocionais cada vez mais graves, podendo levá-los à morte. Quanto mais suprime, quanto mais usa meios de bloquear a drenagem natural, pode trazer grandes problemas e consequências graves, inclusive a morte. Isso é com qualquer tratamento. O tratamento homeopático é aquele que nos dá mais, quando a pessoa entende bem a homeopatia, que dá mais possibilidade de corrigir o erro. Porque a maioria das vezes a gente consegue corrigir esse erro com muita facilidade, com muita naturalidade. Mas em alguns casos, como em todos os tratamentos de saúde, existem riscos mais sérios, que quanto mais bem preparados nós estivermos, quanto mais bem atento nós estivermos ao foco da nossa atenção, quanto mais nós estudarmos as teorias que envolvem o trabalho que nós queremos fazer, melhores resultados nós alcançaremos, melhores resultados nós teremos. Os que sobreviverem como estão fluidicamente intoxicados, tenderão a agir em desacordo com os princípios estabelecidos na consciência, que os levarão a entrarem em conflitos existenciais que causarão danos ainda mais sérios aos seus corpos sutis. Então, se você suprime, vai criando problema, vai criando transtornos, vai criando dificuldade, que aquela criança, aquela pessoa vai tomar atitudes compatíveis com aquelas intoxicações que ele está, até que venha se corrigir. Então é perigoso tratar com aquela terapia? Depende de como a pessoa vai interagir com você, de acordo com como aquela pessoa vai entender o que você está dizendo, o que você está falando. Estes danos serão de difícil reparo, pois quanto mais os corpos sutis estiverem intoxicados, mais a pessoa irá agir em sintonia com os espíritos infelizes. E, por mais que se esforcem, estarão sempre cometendo equívocos, pequenos ou grandes, que atrapalharão a sua evolução e aumentarão os seus conflitos existenciais. O corpo sutil intoxicado, as ações saem descompensadas, as atitudes são infelizes, os adoecimentos aparecem mais graves e a pessoa vai sintonizando com espíritos também infeliz e doente, vai criando um processo ali complexo, que não dá para a gente entender tudo aquilo que vai estar acontecendo, e vai um atrapalhando o outro, aumentando os conflitos conscienciais, aumentando os conflitos existentes. Mais ou menos o que nós temos visto na nossa sociedade. E à medida que a gente se desintoxica, a gente começa a tentar reparar os erros, a gente começa a tentar se adaptar a uma nova ordem, a uma nova atitude, a um novo padrão existencial. Muito embora, pela proteção e sintonia que possuem, esses erros serão pouco aberrantes, mas encontrarão muitas dificuldades para lograr o êxito esperado. A proteção superior sempre impede que determinados erros ocorram na vida da pessoa. E por esses erros serem evitados, a qualidade de vida da pessoa também não é tão prejudicada. Aquilo que nós descrevemos principalmente ocorre com pessoas que não têm tanta proteção superior. Está atormentada por mentes doentes e acaba encontrando um terapeuta que sintoniza com elas e todos acabam
caminhando para um processo de reajuste perante as leis divinas. Mas com eles que já têm proteção superior, as coisas ficam muito mais fáceis. Você está conversando com eles, você já acha o remédio naturalmente, com facilidade, os resultados são os melhores possíveis, a pessoa melhora aquilo que ela precisa melhorar. Essas crianças, chamadas de índigos de cristais, ou seja, médiums e portadores de enorme sensibilidade, necessitam de um tratamento holístico. Isto é, precisam da evangelioterapia infanto-juvenil, à luz da doutrina espírita e das demais terapias energéticas e naturais. Mas por que evangelioterapia à luz da doutrina espírita? Se eles são médiuns, qual é a religião que estuda a mediunidade, que ensina a mediunidade? Então, precisa da doutrina espírita. E se a família não for espírita, vai sofrer as consequências. Não tenho dúvida. E a nossa função é esclarecer, cada um dentro das suas possibilidades, levar a pessoa a entender os mecanismos adoecedores e os mecanismos curadores para que a saúde seja restabelecida. Observando a que melhor se enquadre a sua necessidade de tratamento no momento da entrevista, pois sem lhes oferecer esta ajuda e forem tratados de forma agressiva, certamente ocorrerá um agravamento dos sintomas mentoemocionais que será nítido e prejudicial, com consequências imprevisíveis para todos nós. Mas para esses que já são mais sensíveis, toda uma atenção, todo um carinho deve ser voltado para eles. A forma de tratamento agressiva, com rispidez no jeito de falar, não, agressiva, de dar remédios que causam danos à pessoa, que já foge à regra da homeopatia, que a maioria dos remédios homeopáticos não vão causar danos à pessoa. Mas nós temos que saber que essas crianças, essas pessoas que passarem por tratamentos impróprios, vão chegar para nós com sequelas tais quais estão aqui. E nós teremos que lidar com elas. Nós teremos que tentar amenizar, tentar ajudar. E para tentarmos amenizar e ajudar, busquemos fazer o melhor. Elas só voltarão a readquirir a saúde necessária ao cumprimento de sua missão, embora com menos qualidade se o tratamento for holístico, como descrito acima, e por quem realmente compreende e sabe a filosofia homeopática e espírita, com o fim de restabelecer uma melhor base para um novo dia, para um novo amanhã. Por que a gente coloca isso aqui? As pessoas vão fazendo tratamentos agressivos, sejam com qualquer terapia que for, mas o tratamento não está muito adequado porque as pessoas tentam suprimir a mediunidade, que é algo que não vai conseguir. E quanto mais tenta mexer, mais desequilíbrio causa, mais tormentos causa. E aí, à medida que a gente vai tentar ajudar essa pessoa a se reequilibrar, ela vai adquirir uma qualidade de vida relativa, mas não tanto quanto ela adquiriria se não tivesse passado pelo tratamento impróprio. Essa forma de tratar, essa forma de gerenciar o tratamento é que vai dar melhores condições para ambos em se refazerem e buscarem um novo parâmetro de tratamento que vise a uma cura real do adoecimento. Embora, depois de determinadas lesões fisiopsíquicas, tanto para a ação de espíritos como para a ação de tratamentos incorretos, fica mais difícil de restabelecer o equilíbrio padrão que se espera dessa pessoa. Devemos estar atentos aos fatos e tergiversar é muito contraproducente. É o futuro da humanidade que está em jogo e, por conseguinte, o seu leitor amigo. Então nós temos que estar atentos aos fatos, procurar entender o que a gente está falando aqui para que a gente consiga trabalhar bem os conceitos de tratamento de saúde, porque se a gente começar a tergiversar, discute para lá, discute para cá, não chega a conclusão nenhuma e nem observe os fatos com a nitidez que ele precisa ser observado, a gente está colocando em risco a nossa própria sobrevivência, da nossa própria descendência, como está acontecendo no mundo atualmente. Convido-te ao estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita,
ou estudar a doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, para que possa compreender os ensinos de Hahnemann e a vida sob a luz da caridade, da solidariedade, da fraternidade e do amor. São detalhes importantes que todos nós precisamos estabelecer, que todos nós precisamos buscar para termos melhores qualidades de vida e melhores condições de auxiliarmos-nos mutuamente. Somente o amor, com consciência de responsabilidade ao que fazemos, nos dará base de sustentação para o nosso progresso espiritual e científico. Então, amor com consciência de responsabilidade. Por isso, nosso site chama CS Terapia. Consciência e saber terapias. Para termos consciência, nós temos que saber. Para nós sabermos, precisamos ter consciência. Quanto mais consciência nós temos, mais nós aprendemos. Quanto mais nós aprendemos, mais consciência temos que ter. Parece um trocadilho, mas é de extrema importância sabermos seguir por esse caminho. O Evangelho do Cristo, ou o Evangelho crístico, está inscrito na nossa consciência. E precisamos aprender a lê-lo, a interpretá-lo, a segui-lo, pois a nossa consciência é uma sentinela fiel a Deus e cobra no momento justo o que temos feito de nós mesmos. Por isso tantas dores da humanidade, por isso tantos sofrimentos. E como as doenças, como disse Hahnemann, a energia vital age de forma burra, criando problemas cada vez maiores para ela mesma, então saibamos que temos que ter todo o cuidado para fazermos os devidos tratamentos com segurança e com as devidas responsabilidades. O amanhã nos pertence, mas lembremos que Deus nos conduz com bom senso e sabedoria muito além dos nossos próprios conceitos atuais. Portanto, o estudo e o trabalho no bem nos darão a base sólida do novo entendimento. Sejamos os artífices do mundo melhor, sejamos os artífices de um mundo de mais luz, de mais fraternidade e de mais paz. O amanhã, nós estamos construindo ele hoje. E é importante que nós temos que saber agir com sabedoria, com prudência, para estarmos conquistando esse amanhã de luz. Podemos então entender este parágrafo assim. A pessoa apresenta uma doença física. A doença física desaparece ou é suprimida e a pessoa fica com os sintomas mental-emocionais da doença ao extremo. Desaparece o risco de vida. Se o homeopata conhece a filosofia homeopática, entenderá o que é adoecimento e o que é exoneração, ou seja, o que está ocorrendo, agravamento ou cura, após indicar os primeiros remédios. A indicação dos remédios corretos, dentro de uma sequência lógica, dar-nos-á o resultado almejado, desde que entendamos que o adoecimento seguirá o seu caminho inverso, para atingirmos a cura, exonerando as toxinas que lhe são a causa. Então, tomou o remédio correto. Aqui a doença que estava subindo, aumentando de hierarquia, atingindo cada vez órgãos mais nobres, ela começa a fazer o caminho da cura, reduzindo a hierarquia dos órgãos atingidos, indo para órgãos menos nobres e fazendo com que a gente possa adquirir mais saúde real, mais qualidade de vida. A doença voltará sobre os seus próprios passos, até o restabelecimento do melhor equilíbrio fisioemocional. Ao longo do tempo de tratamento apropriado, a pessoa readquirirá a saúde, desde que siga as orientações corretamente. Então, quando tomamos o remédio correto, a doença vai voltando, diminuindo de hierarquia, voltando às doenças antigas, vai desaparecendo, a intensidade cada vez menor e a gente vai tendo mais saúde. Ao longo do tempo do tratamento apropriado, a pessoa vai adquirindo saúde, mas isso para ela é importante seguir as orientações corretamente dentro daquilo que o terapeuta orienta. Quando o adoecimento
se intensifica no mental, torna-se necessário muito cuidado e atenção, pois nem sempre a pessoa consegue entender o que está lhe acontecendo e só consegue prosseguir com o amparo ou a ajuda de alguém, a orientação passada pelo homeopata. Então, às vezes, a pessoa está num desequilíbrio muito grande, se não tiver, e não é que ela tem que estar doida, como as pessoas dizem, não. Está muito desequilibrada, muito confusa, e para que ela melhore, o homeopata precisa de alguém que gerencie a pessoa para que ela tome o remédio dentro daquilo que foi passado para ela. Portanto, faz-se necessário a participação de algum familiar durante a entrevista e durante o início do tratamento, para aquelas pessoas que já estão bem desequilibradas psiquicamente. E se não tiver uma familiar, você passa o remédio e ela vai tendo as melhoras que forem necessárias, que forem possíveis. Se a pessoa ou o familiar, ao detectar o agravamento mental, procurar inicialmente pela homeopatia e pelo espiritismo, certamente obterá melhores resultados e mais rapidamente se aproximará da cura ou da condição de equilíbrio que lhe é possível. Então, quando vê que a pessoa está tendo os sintomas muito agravados na parte mental e emocional, se for tratar naquele momento, com as condições que a homeopatia e o espiritismo aconselham e indicam, as respostas ao melhoramento serão muito grandes. Mas, se deixar passar, as coisas se complicam. Busquemos entender essas filosofias e caminharemos para a luz, com bem menos obstáculos e dores. E esses grandes nomes, esses grandes homens que vieram trazer para nós as bênçãos da homeopatia, incentivar para nós como usar a homeopatia, mostrar para nós como ser beneficiado pela homeopatia e deixarem um rastro de luz em seus caminhos. Que possamos exemplificarmos neles e trabalharmos por um futuro bem melhor, bem mais condizente com as nossas necessidades espirituais.